Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E violência escala em atos antidemocráticos e autoridades apuram terrorismo. Desde a última sexta-feira, foram registrados casos de sequestro, agressão a pedradas e sabotagem a abastecimento de água. Os episódios de violência em rodovias escalaram nos últimos dias e acenderam o alerta das autoridades em relação aos atos antidemocráticos liderados por apoiadores de Bolsonaro. O Ministério Público apura o ataque a uma adutora de água e enquadra o caso como um possível crime de terrorismo. Em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal comparou o formato dos ataques ao de terroristas e adeptos da tática Black Bloc, que pregam depredação e usam máscaras para cobrir o rosto. A escalada de violência inclui ações lideradas por homens encapuçados e armados e uso de bombas caseiras, saques e depredação de caminhões. Também há registros de ataques a agentes da Polícia Rodoviária Federal e a caminhoneiros, incluindo um que foi atingido por pedradas ao tentar furar um dos bloqueios. As rodovias do estado voltaram a ser alvo de bloqueios e outros atos criminosos, supostamente em represália à decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear as contas de 43 suspeitos de envolvimento em atos democráticos de bolsonaristas que não aceitam o resultado da eleição. Mato Grosso, Santa Catarina e Rondônia concentram a maioria das ocorrências. Os três estados estão entre os que deram maior votação proporcional a Bolsonaro nas eleições de outubro. Em Santa Catarina, estado em que a Polícia Rodoviária Federal local desmontou cerca de 30 tentativas de bloqueio em rodovias federais entre os dias 18 e 21, a polícia divulgou nota e imagens destacando o caráter violento das últimas ocorrências. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que a maioria das paralisações do final de semana teve caráter diferente das realizadas logo após as eleições e que os métodos e materiais utilizados são os de grupos terroristas e black blocs. Segundo a PRF, foram registradas ocorrências criminosas e violentas promovidas no período noturno por baderneiros, homens encapuçados extremamente violentos e coordenados, dado que os ataques ocorreram em diferentes regiões do estado no mesmo horário. Nas ações, os manifestantes usaram bombas caseiras feitas de garrafa com material combustível, rojões, óleo derramado na pista, miguelitos, pregos usados para furar pneus, pedras, além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo e troncos de árvore cortados e jogados deliberadamente na pista. Houve ainda depredação do patrimônio das grades de proteção das rodovias. Na madrugada de sábado, dia 19, um homem de 37 anos, identificado como líder de um grupo, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, levado à Polícia Federal e autuado pelos crimes de associação criminosa, exposição de transporte público a perigo, destruição, inutilização ou deterioração da coisa alheia e desobediência de ordem legal. Ele não teve direito à fiança e foi levado ao presídio regional de Joinville. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais pessoas foram identificadas e novas prisões devem ocorrer nos próximos dias. Em Rondônia, outro estado com forte viés bolsonarista, casos de vandalismo e violência vêm sendo registrados desde a última sexta-feira. Em Ariquemes, O abastecimento de água da parte da cidade foi suspenso após manifestantes
destruírem a adutora de um dos principais reservatórios da cidade. O Ministério Público do Estado de Rondônia instaurou um procedimento de investigação criminal para apurar os danos. A apuração preliminar aponta que manifestantes teriam utilizado uma escavadeira para quebrar a tubulação do reservatório da concessionária. Responsável pelo caso, o promotor Tiago Cadori destacou que o ato pode ser enquadrado como crime de terrorismo com base na Lei Antiterrorismo de 2016, por se tratar de ato que sabota o funcionamento do serviço público essencial à população. Também em Ariquemes houve registro de confronto entre manifestantes e a polícia após tentativa de encerramento de um bloqueio na BR-364. No mesmo fim de semana, houve ataques a um comboio de caminhões de uma rede de supermercado que resultou em incêndio, depredação e saque de carga. Durante a ação da PRF para impedir o saque de carga, um dos agentes foi alvo de racismo ao imobilizar um dos infratores e foi chamado de preto encardido. O homem acabou sendo detido. Em Vilhena, um caminhoneiro foi agredido a pedradas após se recusar a permanecer em um ponto de bloqueio. Caso semelhante aconteceu na cidade de Nova Mamoré, onde um carro foi apedrejado. Ao menos 11 manifestantes foram presos em bloqueios ilegais nas rodovias do estado nos últimos dias. 3 deles foram detidos nesta segunda-feira na concentração de uma manifestação do município de Cacoal com armas de fogo e ferramentas para danificar pneus. O governador Marcos Rocha pediu reforço da Força Nacional para conter as ações violentas nas rodovias no estado. Em Mato Grosso, na noite de sábado 19, um grupo armado de 10 homens invadiu, atirou e ateou fogo em caminhões na base da concessionária Rota do Oeste, em local do Rio Verde. Na noite de domingo, em Sinop, 2 caminhões estacionados tiveram os para-brisas atingidos por tiros em um posto de combustíveis à margem da BR-163, na zona urbana da cidade. Segundo a concessionária Via Brasil, que administra o trecho da rodovia, um funcionário da empresa foi rendido no veículo funcional em Itaúba, na segunda-feira. Ele teve o uniforme e o veículo roubados por um criminoso que depois utilizou os itens para interditar a pista. 2 caminhões-tanque foram colocados na rodovia e incendiados, e em seguida um dos criminosos raptou o funcionário da concessionária. Ainda na segunda, a Polícia Militar prendeu suspeitos de envolvimento em ataques a veículos, sedes e funcionários da concessionária que operam na rodovia. Os homens estavam em uma caminhonete e carregavam revólver, munição, 9 galões de gasolina, isqueiro e facões. O Brasil enfrenta manifestações antidemocráticas em rodovias em frente a quartéis desde 30 de outubro. Em uma das poucas manifestações públicas desde a eleição, Bolsonaro divulgou um vídeo em que pedia a liberação de rodovias, mas afirmava que manifestações em outros locais eram bem-vindas. O fato, minha amiga, meu amigo, é um só. Há uma tentativa de golpe no Brasil, promovida pelos grupos bolsonaristas e com apoio das Forças Armadas. A situação é muito séria e, infelizmente, está acontecendo exatamente o que era previsto que acontecesse caso Bolsonaro perdesse as eleições. Ninguém pode dizer que ficou surpreso, porque, por exemplo, o Blog da Cidadania sempre falou que isso ia acontecer e aqui agora estamos vendo que está acontecendo de fato. Agora é esperar que as prisões por terrorismo que estão começando a ser feitas continuem e se intensifiquem. Só há um jeito de parar com isso: é repressão dura e decidida, muito mais do que está sendo feita até agora. E nem ministros de Bolsonaro botam fé em representação do PL contra urnas. Na terça-feira, o PL pediu invalidação de metade dos votos
só no segundo turno. Eles dizem que 279 mil urnas teriam apresentado mau funcionamento no segundo turno e são as mesmas que foram usadas no primeiro turno. Nem mesmo ministros e parlamentares próximos a Bolsonaro botaram fé na representação protocolada ontem pelo PL, na qual a sigla pede ao TSE a invalidação de 279 mil urnas que teriam desconformidades irreparáveis de mau funcionamento no segundo turno. É má-fé ou terraplanismo, diz a Abradep sobre contestação de urnas feita pelo PL. O coordenador-geral da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que reúne juristas e servidores do Judiciário, Luiz Fernando Casagrande, avalia o pedido do PL de anulação de parte dos votos das urnas eletrônicas como uma iniciativa movida por má-fé ou terraplanismo. E Eduardo Bolsonaro publica foto enigmática ao lado do pai, ambos sorrindo, no dia em que o PL faz o relatório golpista pedindo anulação do segundo turno. No dia em que o PL endossou o discurso golpista do bolsonarismo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou nas redes sociais uma foto ao lado do pai, o presidente. Boa noite, ele escreveu na legenda da imagem que os dois aparecem sorridentes. Aqui você vê, não diz a postagem se a foto foi tirada agora ou se era antiga. Fui casada com o dono do bordel do Congresso, diz a ex de Valdemar da Costa Neto. Ela segue fazendo ameaças a ele, se pronunciando sem parar nas redes sociais. Maria Cristina gravou o vídeo em que ameaça revelar podres de Valdemar Costa Neto por ele estar tentando contestar a democracia, segundo essa ex-mulher dele. A socialite Maria Cristina Mendes Caldeira, ex-mulher de Valdemar da Costa Neto, atual presidente do PL, gravou um vídeo recente ameaçando revelar podres do político por ele estar se movimentando para questionar o resultado das eleições. Abre aspas, eu vou fazer da sua vida, da vida do PL, um inferno. Não é pessoal, é simplesmente porque você contestou a democracia e ninguém contesta a democracia, resumiu Cristina em trecho da gravação. De olho na formação da base, Lula recebe aceno de partido aliado a Bolsonaro e reúne mais de 100 parlamentares na transição. A equipe ganhou 74 novos parlamentares de 12 legendas diferentes e abriu portas do governo provisório e siglas que podem dar sustentação ao petista no Congresso a partir do ano que vem. Há 40 dias da posse de Lula, o Republicanos, partido da base de apoio do atual governo, que esteve coligado a Bolsonaro na eleição, fez um aceno a Lula ao anunciar a disposição de dialogar e colaborar no Congresso com o próximo titular do Planalto. Era mais do que previsível. A voz que a transição de Lula mais ouviu sobre o grupo temático da área militar. O último grupo de trabalho temático que será apresentado pela transição de Lula, o GT da Defesa, teve Nelson Jobim como nome mais ouvido para montar a equipe. Guedes nega herança maldita e diz que deixará superávit do setor público. Ou seja, Guedes diz que Guedes não vai legar uma herança maldita. O ministro repetiu diversas vezes que o governo atual tem um compromisso com a responsabilidade fiscal e isso é uma piada, porque foi o governo que mais furou o teto de gastos desde que o Michel Temer criou essa excrescência lá em 2016. E o advogado de Lula deve ocupar cargo relevante no futuro governo. Ele vai ser ou ministro da Justiça ou ministro do STF. E o Zema muda o tom e diz esperar relação republicana com o Lula. O fato é que enquanto o bolsonarismo apela para o golpismo, os partidos políticos bolsonaristas, aos poucos, vão todos aderindo a Lula, inclusive os governadores bolsonaristas. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.